Olá, meus irmãos, salve Maria Santíssima, que vive a Cristo Rei. Hoje iremos comentar um tema muito importante e muito polêmico. A famosa frase, né? Extra ecclesiam nulla salus, né? Ou seja, fora da igreja não há salvação. Mas realmente, o que significa isso de fato? Né? O que significa fora da igreja, da igreja católica, claro, evidentemente, não há salvação. Para entender isso, vamos analisar aqui três passagens bíblicas. A primeira está em 1 Coríntios 12:12. 1 Coríntios 12:12, que podemos ler da seguinte forma: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Se analisarmos o capítulo inteiro de 1 Coríntios 12, ele começa a falar dos dons espirituais, depois vai falando do que Deus dá para cada um, né? Um para ser profeta, outro para ser apóstolo, e assim sucessivamente. Ora, mas analisa essa frase aqui que fala o seguinte: muitos são os membros do corpo, mas o corpo é um só, que é a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Outra passagem importante que a gente pode ler aqui é Romanos, capítulo 12, versículo 5, que fala assim: Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então observe que o apóstolo Paulo ele faz a comparação da igreja como os membros do nosso corpo. Nós temos mãos, o capítulo de Coríntios 12 fala sobre isso. Tem as mãos, estes olhos. Só que assim, uma mão não pode ser olho, o olho não pode ser mão. Né? Cada um tem sua função. E aqui em Romanos, Paulo deixa bem claro isso. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E a terceira passagem que a gente vai analisar hoje é Colossenses capítulo 1, versículo 18, que desse corpo místico, que é a igreja, versículo 18 fala, e ele é a cabeça do corpo da igreja. Ou seja, Cristo é a cabeça da igreja. Então, o que é que Paulo quer falar com essas três passagens? Ele quer falar o seguinte: a igreja é um corpo, é comparada ao corpo, certo? Mas a cabeça é Cristo. E cada membro tem a sua função. Cada membro tem a sua função. Ora, então, o que significa fora da igreja não há salvação? Vamos fazer a seguinte comparação aqui e depois vou explicar o que significa isso. Imagine que eu corte um dedo. Eu corto um dedo e jogo fora. O que acontece com esse dedo? Com o passar do tempo, esse dedo vai apodrecer e vai morrer. Né? Vai apodrecer e vai decompor. Como Cristo está comparando, Paulo está comparando, né, o corpo de Cristo com os membros do corpo, então se um membro sai do corpo místico de Cristo, que é a igreja dele, a igreja que ele fundou, então esse corpo, esse membro, ele vai morrer, ele vai apodrecer. É isso que na frase não há salvação, fora da igreja não há salvação, significa que se você sabe que a igreja católica é a igreja de Cristo, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra ficarei em minha igreja. A minha igreja, só você, eu sugiro que você assista o vídeo primeiro vídeo da aula, né, sobre de retorno ao catecismo. E ainda fala o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja de Cristo nasceu com os apóstolos e continuará até a vinda dele. E essa igreja é a católica, é a igreja apostólica, é a igreja fundada pelos apóstolos. E nós somos o corpo dessa igreja, da qual ele, Cristo, é a cabeça. Cristo é a cabeça da igreja. Então, se um membro, se você cortar um dedo, o que acontece com esse dedo? Joga fora. Ele vai morrer, esse dedo vai morrer. E é assim que acontece com um membro quando sai da igreja católica. Ele vai morrer. Por isso que não há salvação fora da igreja católica. Por quê? Porque a igreja católica é o corpo místico de Cristo, da qual ele é a cabeça. Então, essa comparação acho que ficou muito bom de nós entendermos. Ora, aí você pode falar, e quem nunca ouviu falar dessa verdade? Né? A pessoa que está na ignorância, né? Na ignorância, o que significa isso para eles também? Bem, sobre essa explicação que eu falei agora, vamos ver o que o catecismo fala e também sobre essas pessoas que não conhecem a verdade, né? Vamos analisar aqui o catecismo da Igreja Católica,
nos capítulos 846, 847 e 848, que assim diz: fora da igreja não há salvação. 846. Como deve entender-se esta afirmação tantas vezes repetida pelos padres da igreja? Formulada de modo positivo, significa que toda a salvação vem de Cristo, cabeça, pela igreja, que é seu corpo. O Santo Concílio ensina, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, que esta igreja peregrina na terra é necessária a salvação. De fato, só Cristo é mediador e caminho de salvação. Ora, ele torna-se-nos presente no seu corpo, que é a igreja. Ao afirmar-nos expressamente a necessidade da fé e do batismo, Cristo confirma-nos ao mesmo tempo a necessidade da própria igreja na qual os homens entram pela porta do batismo. É por isso que não se podem salvar aqueles que, não ignorando que Deus, por Jesus Cristo, fundou a Igreja Católica como necessária, se recusar a entrar nela ou nela perseverar. Então, se você sabe que a Igreja de Cristo é a católica e você não entra por ela, você vai se perder. Por quê? Porque fora da igreja não há salvação. 847. Esta afirmação não visa aqueles que, sem culpa da sua parte, ignoram Cristo e sua igreja. Com efeito, também podem conseguir a salvação eterna aqueles que, ignorando sem culpa o Evangelho de Cristo e a sua igreja, no entanto, procuram Deus com um coração sincero e se esforçam sob o influxo da graça por cumprir a sua vontade, conhecida através dos que a consciência lhe dita. Ou seja, aquelas pessoas que não conhecem o cristianismo ou que saíram da igreja por ignorância mas faz um bem, praticam um bem, né? Mesmo sem conhecer a Cristo, né? De acordo com a luz que eles têm ali, eles podem sim ser salvos. 848. Muito embora Deus possa, por caminho só deles conhecidos, trazer a fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, homens que, sem culpa sua, ignoram o Evangelho, a igreja tem o dever e, ao mesmo tempo, o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Então, é nossa função evangelizar as pessoas para que conheçam a igreja. E as pessoas que sabem disso e, mesmo assim, desprezam a igreja católica, irão se perder, porque é como se fosse um dedo arrancado do corpo. Esse dedo apodrece, porque fora da igreja não há salvação. Conclusão: fora da igreja realmente não há salvação. É o mesmo dizer, essa frase é o mesmo que você dizer que fora de Cristo não há salvação, porque a igreja é o corpo de Cristo. Por isso que fora da igreja não há salvação, porque fora de Cristo não há salvação. E assim, meus amados irmãos e irmãs, façam como eu. Eu, né, na ignorância, saí da igreja católica, né, era católico de BGE, porém, estudei o catecismo, estudei a doutrina da igreja católica, entendi que a sola escritura é um erro. É só você olhar aí na aula 3 do Introdução ao Catecismo, estudem. E foi o que eu fiz, eu voltei para a Igreja de Cristo, onde fora da igreja não há salvação. Que Deus abençoe a cada um, né? Que Deus nos dê inteligência para poder discernirmos isso. E salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei.